Reflexão, a Bíblia nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifrão Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O capítulo 5 do livro de Atos conta-nos a triste história de Ananias e Safira, que se propuseram a enganar a liderança espiritual da igreja e tentaram mentir ao Espírito Santo. Conta-nos também a provação dos apóstolos que, depois de terem sido presos, foram milagrosamente libertados, e a sua apresentação diante do Sinédrio, testemunhando fortemente acerca de Jesus, em defesa do Evangelho, e encerra com o conselho de Gamaliel. Mas, de fato, o último versículo do capítulo 5 é o que lemos, mostrando que a igreja tinha um compromisso diário, tanto no templo como nas casas. Qual era esse compromisso? A igreja não cessava em seu exercício espiritual. E qual era esse exercício espiritual? A igreja não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, a igreja usava o método do ensino e o método da proclamação, da pregação. O primeiro tem a sua origem na palavra didascalos ou didascalia, ensinar e mostrar o caminho, transmitir o conhecimento, motivar a aprendizagem, se utilizando de métodos, de técnicas e produzindo a aprendizagem. Enquanto que anunciar vem do termo querigmai ou querigma, que quer dizer proclamação. É uma pregação como nós conhecemos popularmente. Lucas está nos informando que o compromisso da igreja era diário. A igreja entendia que precisava permanecer no seu exercício espiritual diante de Deus e diante das pessoas. E a igreja se utilizava de uma parte do templo. Sabemos que se tratava do alpendre chamado de Salomão, que naqueles primeiros dias foi utilizado pela igreja primitiva, visto que a igreja não tinha um templo próprio. Mas também a igreja se utilizava do exercício espiritual de casa em casa, ou nas casas dos próprios cristãos. Por isso o texto diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam, os irmãos não cessavam, os discípulos não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Perceba, não é só no templo que se deve adorar e proclamar a palavra de Deus. As casas são um ambiente propício, são também um ambiente adequado para a adoração, o louvor e a ministração da palavra de Deus. Mas perceba que é preciso existir o equilíbrio. Não é só no templo, mas também não é só nas casas. É no templo e nas casas. A igreja não cessava de ensinar e proclamar. É o ensino e a pregação
que devem andar juntos. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é que o centro da mensagem da igreja era Jesus, e não elementos materiais, prosperidade financeira, bens terrenos, um paraíso na terra, riqueza ou posição social. A centralidade da mensagem ensinada e pregada pela igreja era Cristo. Cristo sempre foi o centro e deve ser o centro da mensagem da igreja. Muitos cristãos têm se permitido ao desleixo de tirar Cristo do centro e têm procurado colocar outros personagens e elementos até estranhos ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas esse texto lembra a mim e a você que a igreja deve permanecer com um só compromisso: ensinar e proclamar a Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido, o libertador. É Ele que deve receber a glória, o louvor e a exaltação para todo sempre. O compromisso da igreja é com Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. O redentor da igreja é Cristo. O sustentador da igreja é Cristo. A igreja vive na esperança em torno de Cristo. E é por causa de Cristo que permanecemos de pé, permaneceremos de pé, enfrentando toda e qualquer circunstância, inclusive a atual pandemia. Devemos permanecer olhando para Cristo, confiando em Cristo, orando em nome de Cristo ao nosso Pai Celestial, que sabe cuidar de cada um de nós. Enquanto proclamamos, confiemos e descansemos em Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é o centro da nossa pregação, da igreja e da nossa vida